Você sabia que quando você entra, sabe aquela igreja que está ali na frente do Mosteiro de São Bento, aqui no Centro Velho de São Paulo? Você sabia que quando você entra ali, se você olhar para o teto, você vai ver o zodíaco desenhado ali logo na entrada, logo na porta principal de entrada do templo, né? Você vai ver o zodíaco desenhado lá. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, mas depois da vinheta. Então, o que aconteceu, né? Essa semana eu fui fazer um curso no centro de São Paulo, um curso bastante interessante, né, sobre atividades pedagógicas que você pode fazer para prevenir o uso abusivo de álcool, tabaco e outras drogas. Aí, no final do curso, no último dia de curso, numa quinta-feira, porque o curso foi de segunda a quinta, nós demos uma escapada, né, e o pessoal que estava fazendo o curso, a gente foi passear pelo centro velho ali de São Paulo, ali perto da Libero Badaró. Aí ali no Mosteiro de São Bento você tem um templo, uma igreja. Na hora que você entra, se você olha lá em cima, você vai ver o zodíaco estampado, né, numa roda, né, do zodíaco ali estampado. Aí uma das colegas de curso olhou para o teto e comentou: nossa, olha só, né, o zodíaco é estampado numa igreja, mas a igreja é a favor da astrologia. Aí eu comentei assim brevemente com ela que na verdade a astrologia ela foi praticada durante a Idade Média pela realeza. A realeza tinha astrólogos para consultar, e também a própria igreja, né? A igreja também, de certo modo, meio que na surdina tinha às vezes sua aproximação com a astrologia. E depois avançando mais para a modernidade, a gente sabe, né, que grandes personalidades científicas, como o próprio Isaac Newton, também tinham interesse pela astrologia, não só pela astronomia, como a própria astrologia. E a gente sabe que a própria astronomia nasceu da astrologia. Aí eu fui pesquisar esse assunto, né? Falei, né? Bom, falei isso para ela, porque eu tenho noção, né, que alquimistas, astrólogos, magos, sempre estavam muito próximos da nobreza, da aristocracia na Idade Média, e que a igreja também, né, sempre que possível, meio que na surdinha, se aproximava dessas pessoas. Aí eu encontrei na internet uma entrevista que um monge deu justamente sobre essa questão, e ele diz o seguinte: não, a igreja ela não é a favor da astrologia, a igreja ela não aceita a astrologia, mas acontece que essa pintura aí, ela representa os 12 signos do zodíaco, que tem a ver com os 12 meses do ano e que é inevitável aos 12 discípulos de Jesus. Portanto, é uma referência indireta, né, que ali está sendo feito ao número 12, porque de fato a igreja ela tem os 12 apóstolos, estátua dos 12 apóstolos nas duas laterais do templo, né? E logo na porta você tem essa roda zodiacal. Aí a gente tem que ele tem a dizer sobre isso, né, gente? Que lá na antiguidade, para começar, né, o fato de ser 12 apóstolos ou não ser 12 apóstolos, a gente não sabe até que ponto isso é verídico, até que ponto é um acaso do destino, até que ponto isso daí faz parte da mística, né, de uma revelação espiritual do cristianismo. A gente não sabe identificar as coisas, mas de qualquer maneira a gente sabe que sim, o calendário, como a gente entende, ele é derivado das observações astrológicas, né? Então, são 12 signos do zodíaco, que são os 12 meses, dividido por 4, que é o número dos elementos, terra, fogo, água e ar. Você tem a tríade de cada elemento, né? Porque é a cardinal, o fixo e o mutável, né? Dentro de cada signo. Então, você tem 3 signos dentro de 4 elementos, perfazendo os 12 meses do ano, e os 12 discípulos, né? E dentro desse contexto todo, a gente sabe que também no passado ali, já entrando no Renascimento, né, com o Renascimento a todo vapor, na verdade, nós temos a figura de Leonardo da Vinci, que quando pintou a Santa Ceia, ele encheu de símbolos astrológicos ao longo da própria obra dele, o que significa que sim, Leonardo da Vinci também tinha conhecimentos e se interessava por astrologia. E é óbvio que a igreja também estava toda imersa nisso, e é fato, né? Lógico que a igreja não vai falar
que não acreditem, que acreditem em astrologia e tudo mais, mas de qualquer maneira, por um jeito ou de outro, a simbologia astrológica, que é milenar, que é mais anterior à própria Igreja Católica, não é ela inteira, né? Porque a própria astrologia ela foi sendo construída e transformada ao longo de milhares de anos. Mas muitos dos símbolos astrológicos estão presentes muito antes de Cristo, né? E depois ele foi modificado, algumas coisas permaneceram e outras foram alteradas, atravessou o próprio cristianismo e a própria construção das religiões cristãs, assim como influenciou muita coisa do judaísmo, e o judaísmo influenciou a astrologia e as outras religiões pagãs, né, o paganismo, enfim. A astrologia ela carrega o conhecimento milenar dos simbolismos, né, dos nossos antepassados. Se você acreditando na astrologia, isso é fato, né? Toda essa simbologia astrológica está presente, né? Nas religiões, na própria ciência, no fazer social, e é óbvio que estaria lá no teto, né? do templo do Mosteiro de São Bento. E isso que é o lado bonito da astrologia, né? Independente se você acredita ou não acredita, ela mostra a força e o poder do símbolo como instrumento de comunicação, e de comunicação de coisas que muitas vezes a gente entende como transcendental e que vai além daquilo que a razão é capaz de explicar. Se você acha que isso aí é pouco, não é só isso não. Se você for olhar as cartas do tarô, você tem elementos astrológicos, pega lá a carta do mundo, você tem os 4 animaizinhos lá na carta do tarô do mundo, e você vai ver que você tem a representação dos signos fixos, né? O leão, o touro, a águia e uma figura humana, né, que remete ao signo de Aquário, né? E se você olhar para o próprio cristianismo, a representação dos 4 evangelhos é feita em cima desses elementos, né? Mateus, se não me engano, é representado pela figura do anjo, uma figura humana ou semi-humana. Touro, se não me engano, é Lucas, que é a representação do evangelho de Lucas. E se você vê lá o evangelho de Marcos, é o leão, né? E a águia, o evangelho de João, né? A águia, nesse caso, representando o escorpião, né? João representando a águia, Lucas o touro, Marcos o leão, e nós temos aqui Aquário, né? Representação de Mateus. Os 4 símbolos usados para representar os evangelhos. Você encontra facilmente na internet, né? Você vai ver que essas figuras, esses símbolos astrológicos, ele permeia. Se você começar a ler o livro do Apocalipse, você vai começar a perceber a presença desses animais que já estavam ali atrás, lá na Babilônia, né? Na Babilônia já se usava a representação dos 4 signos fixos do zodíaco e que depois vai passar para o cristianismo, enfim. A simbologia ela permeia, ela atravessa o conhecimento, e isso é muito bonito, é muito interessante. Tudo bem, gente? Ó, beijo, grande abraço. Mas gostou do vídeo? Deixa um like e siga o nosso canal. Fui!